Olá, TV em Revista está no ar. A nova mesa diretora da Assembleia Legislativa de São Paulo completou 100 dias. O deputado Carlão Pinhatari, do PSDB, o atual presidente, fez um balanço da gestão à frente do maior parlamento estadual da América Latina. O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Carlão Pinhatari, do PSDB, faz um balanço dos 100 dias de gestão à frente do maior parlamento da América Latina. 20 milhões de reais. Esse é o valor economizado até agora pela Assembleia Legislativa de São Paulo em 2021, com a renegociação de contratos e cortes de gastos. O novo formato de locação de veículos para deputados é uma economia de mais de 2 milhões de reais do preço que nós, deputados, nos pagávamos por um carro. Quando nós fizemos aluguel, isso caiu por 50% do valor. E carros de ótima qualidade. O fim do contrato, nós decidimos encerrar um contrato, que aqui tinha um contrato para que os deputados pudessem, além disso, usar táxi, que nunca foi usado tanto, mas poderia usar até 400 mil reais por ano, 40 mil reais por mês. Isso foi cortado aqui. Como a senhora sabe, o Cauê doou alguns carros para o Fundo Social e agora nós doamos os remanescentes e encerramos aqui, com oficina e com as despesas desses carros na Assembleia. Isso custou o ano de 2019, não podemos falar sobre 2020, porque foi um ano atípico de 2019, mais de 400 mil reais para os cofres públicos. Porque eram carros velhos, carros antigos, que não saíam da oficina. Então, esses contratos foram encerrados. Redução de água, mais de 1 milhão de reais. Como a Assembleia está funcionando virtualmente, os estagiários, infelizmente, não estão indo nas faculdades e também não estão trabalhando. Então, isso são todas economias, ponto a ponto, que nós conseguimos fazer. E as próprias deputadas e deputados. A Assembleia Legislativa de São Paulo, ano passado, foi a única do Brasil que doou 50% do seu salário, abriu mão, até dezembro, durante 9 ou 10 meses, 50% das nossas verbas de gabinete. Todas as ações adotadas foram decididas e apoiadas pelos parlamentares. Desde o primeiro dia, Fernando, quando o Carlão chegou aqui, ele falou, olha, nós precisamos cortar para que a gente pudesse reverter isso em cestas básicas. E é um dinheiro que a Assembleia poderia estar comprando carro, poderia estar fazendo reformas, poderia estar modernizando, mas juntamente com o Rogério e conosco, tomamos uma decisão de, em nome dos 94 deputados dessa casa, fazermos algo diferente, enfrentarmos, junto com o governo do Estado, essa pandemia, sobretudo na questão da segurança alimentar. E o Carlão, como presidente, assumiu a casa, reviu contratos, diminuiu as despesas. Nós, como deputados, também economizamos, não só no ano passado, mas doamos salários, mas também agora na verba de gabinetes, todos fazendo aí um trabalho para que esse dinheiro realmente tivesse, no final, uma sobra. Os 20 milhões de reais foram revertidos em 150 mil cestas básicas doadas ao Fundo Social do Estado de São Paulo. No início de junho, a Alesp destinou 155 milhões de reais para a área da saúde de 427 prefeituras paulistas, o maior volume desde a mudança na Constituição Estadual de 2018. O Legislativo Paulista aprovou também o programa Bolsa do Povo, que vai distribuir 1 bilhão a 500 mil famílias em todo o estado, a renegociação dos contratos de trabalho dos profissionais da saúde que atuam na linha de frente da Covid-19, a compra de vacinas pelo governo estadual e a isenção do ICMS a hospitais públicos e instituições beneficentes que atendem pelo SUS. Deputados e deputadas aprovaram a desburocratização para o envio de recursos e emendas aos municípios, autorizaram a criação de unidades regionais de saneamento, a criação de distritos turísticos para fomentar o setor e aprovaram o passe livre para estudantes de baixa renda de cursinhos pré-vestibulares. Nós estamos conseguindo fazer uma mudança administrativa na Assembleia, reduzindo o custo, entregando carros e parando as construções, que no meio dessa pandemia não tem propósito fazer isso agora. Acho que vai indo bem.
Em apenas 90 dias de campanha de imunização, a vacina foi capaz de salvar a vida de 43 mil idosos por Covid-19 no Brasil. A estimativa é de um estudo feito pela Universidade Federal de Pelotas e da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. De acordo com a pesquisa, em janeiro, quando a imunização estava sendo iniciada, as mortes por Covid-19 entre pessoas com mais de 70 anos representavam 25% do total. Em maio, este número entre os com mais de 80 anos foi reduzido para 12,4% nas pessoas entre 70 e 79 anos. O número foi reduzido, então, para 16%. Enquanto o país ainda corre contra o tempo para acelerar a vacinação, o governo do estado anunciou que as aulas presenciais serão ampliadas em agosto, deixando de se pautar por um limite percentual de capacidade. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, falou sobre o assunto no jornal da Rede Alesp. Esse anúncio, ele é tenebroso, ele é irresponsável e ele é genocida, porque, veja bem, nós estamos já no estado de São Paulo com mais de 115 mil pessoas mortas por conta do coronavírus. O Brasil já passou as 500 mil mortes e nós estamos com uma média diária de 2 mil pessoas mortas por dia por conta da Covid-19. A pandemia está descontrolada no estado de São Paulo e no Brasil, colapso no sistema de saúde. E o governo faz um anúncio irresponsável como esse, né, de liberar as aulas presenciais. Na verdade, as aulas, infelizmente, presenciais já foram liberadas. A questão é que agora, além disso, que é muito grave, liberar aulas presenciais, né, no meio de uma pandemia mortal como essa, o governo anuncia que em agosto liberou geral, vai entrar todo mundo na escola, 100% de alunos nas salas, nas escolas. E aí, nós temos um grande drama histórico na rede, sobretudo na rede pública e na rede privada de ensino, em todas as redes, que é a superlotação de salas. As nossas redes de ensino têm números absurdos de alunos por sala, de 40, 50 alunos, 35, 40, 50, dependendo da rede, dependendo da região, escolas com superlotação, escolas sem arejamento, sem ventilação, sem condições essenciais de higiene, serão todas reabertas em 100%. Isso é um absurdo, vai ser uma matança, vai ser um extermínio das comunidades escolares do nosso estado. E tudo isso o governo faz para atender os interesses econômicos do empresariado, sobretudo dos mercadores da educação, para agradar esse grupo, escolas abertas, que é um grupo que representa a elite econômica, não representa o povo, não representa os pais das escolas públicas, né? Representam uma minoria. E esse grupo é o grupo que influencia o governo só conversa com escolas abertas, não conversa com os professores da rede estadual, com as entidades representativas também, dos servidores da educação, e nem mesmo com o Simpro, nem mesmo com a Federação dos Professores do Estado de São Paulo, que representa o setor privado, dos professores que trabalham em escolas particulares, que são contra também essa medida. O governo só dialoga com quem tem o poder econômico, com os ricos, né? Com as escolas, com os donos das escolas particulares. Não dialoga com quem está no chão da escola, quem conhece de fato a educação. Então, para nós, profissionais da educação, esse anúncio é tenebroso e ele vai colocar em risco ainda mais a saúde e a vida não só dos profissionais da educação, mas de toda a comunidade escolar. Lembrando que... Por que é irresponsável o anúncio? Porque os professores, os profissionais da educação, estão ainda recebendo a primeira dose da vacina. A segunda dose, para a maioria dos profissionais da educação, só será dada em setembro. Então, mesmo com a primeira dose, nós não temos condições de voltar só com a primeira dose. Nós temos que também vacinar os alunos, pelo menos acima de 12 anos. Eu até apresentei um projeto de lei já nessa direção, obrigando o governo a vacinar os alunos, porque os alunos agora, as crianças estão morrendo, estão sendo internadas. Nós temos novas cepas do coronavírus
que matam crianças, adolescentes e jovens. Muitas pesquisas mostram isso, nossos hospitais estão demonstrando isso. Então, não dá para voltar nessas condições. Tem que garantir a vacinação de toda a comunidade escolar, tem que reestruturar as escolas para garantir arejamento, ventilação adequada, medidas sanitárias realmente seguras, não essas que estão sendo apresentadas hoje. Então, não dá para voltar nem hoje. Nós somos contra a volta às aulas presenciais, mesmo com 35% dos alunos, porque já é um risco muito grande de contaminação, como já aumentou a contaminação com a volta às aulas presenciais. Me lembro que o próprio ex-prefeito Bruno Covas, falecido, ele disse há 3 meses atrás que, após a abertura das escolas para as aulas presenciais, aumentou a contaminação na cidade de São Paulo. O próprio prefeito Bruno Covas disse isso está registrado na imprensa. Então, é temerário, é irresponsável, eu diria mais, é criminoso um anúncio como esse, né? Colocando a comunidade escolar em risco de vida. Agora, deputado, o governo, né, ele declarou as atividades educacionais como serviço essencial. O senhor acha que as escolas estão preparadas, mesmo hoje com 30%, para haver o distanciamento, para que haja todos os cuidados? Qual que é a opinião do senhor sobre esse aspecto? Olha, primeiro, essa questão de educação essencial é uma farsa jamais vista no estado de São Paulo. Para o governo, a educação nunca foi essencial. O governo está utilizando esse argumento. O Dória baixou um decreto aqui, tornando a educação essencial, né? E aí o Roscielli, o secretário, foi elogiado por esse grupo de elite, escolas abertas, dizendo que ele virou o herói, o Roscielli, o herói da educação, porque o Dória publicou um decreto há alguns meses atrás, decretando a educação como atividade essencial. Primeiro que não é atividade essencial. A educação é muito mais. A educação é um direito fundamental subjetivo, né, para todas as pessoas, sobretudo na área da educação básica, na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Só que para o governo nunca foi essencial, nunca foi um direito fundamental, porque o governo nunca investiu em educação. Ele decretou a essencialidade da educação justamente para poder ter um argumento jurídico, um instrumento jurídico para forçar a reabertura das escolas em qualquer fase, mesmo que as pessoas estejam morrendo. Então, ele é um artifício, né, um truque do governo, na verdade. E esse debate está sendo feito ainda no Congresso Nacional e não foi aprovado ainda no Congresso Nacional a essencialidade da educação. Está em debate. O Dória copiou, na verdade, um projeto de lei dos bolsonaristas, dos terraplanistas, negacionistas da educação. Esse projeto foi apresentado por eles no ano passado. Ele se antecipou aqui, publicou um decreto, mas, na nossa opinião, esse decreto não tem valor nenhum, porque a educação já tem uma lei que rege o que é atividade essencial, é lei federal. A educação não consta nessa lei, né? E também, como uma forma, a essencialidade é decretada aqui em São Paulo, uma forma, eu diria que inconstitucional, justamente para proibir os professores de, por exemplo, fazerem greve, se manifestarem contra a reabertura das escolas, porque teve uma greve na prefeitura aqui de São Paulo de mais de 120 dias. Em Araraquara tem greve dos profissionais da educação, o Estado fez greve também contra a reabertura das escolas e outras redes pelo Brasil afora. Então, a essencialidade da educação é um instrumento para tentar impedir o direito de greve dos profissionais da educação e para oferecer um instrumento jurídico para estados e prefeituras a reabrirem as escolas em qualquer fase, matando toda a comunidade escolar. É isso que vai acontecer, porque não tem limite, né? Pela essencialidade da educação, nós temos que abrir mesmo. É como o hospital. O hospital é uma atividade essencial, bombeiro, né? E aí mesmo na pandemia, eles funcionam. Então, eles comparam a educação também a esse serviço, só que é diferente.
Porque se você não tem acesso à saúde, você morre. Se o corpo de bombeiro você não tem acesso a ele, a pessoa pode morrer. Agora, se você não tem acesso à educação, num determinado momento, você não morre. Você tem perdas do ponto de vista da aprendizagem, mas não é essencial porque a pessoa não morre, né? Não coloca em risco a vida imediata das pessoas. A aprendizagem, nós recuperamos. As vidas não se recuperam. Aprendizagem você tem como recuperar. Então, é por isso que a essencialidade ela é um truque do governo. É quase que uma fake news que o governo utiliza para obrigar a reabertura e impedir que os professores possam fazer greve contra a volta às aulas presenciais. Uma audiência pública em ambiente virtual discutiu o Plano Nacional de Alimentação Escolar. Confira na reportagem da Priscila Silvério. Solicitada pela deputada Márcia Lia do PT, coordenadora da Frente Parlamentar pela Reforma Agrária, Agricultura Familiar, Segurança Alimentar e Regularização Fundiária Rural, a audiência pública, Seminário Estadual PNAE, Alimentação Saudável e Produção da Agricultura Familiar, atualiza a aplicação do PNAE no estado de São Paulo. A representante do Ministério Público Federal em São Paulo falou do trabalho realizado durante a pandemia. A gente conseguiu fazer um acordo, né, um ajustamento de conduta, um acordo com uma conciliação com o município de São Paulo para a aplicação dos recursos durante a pandemia. E aqui eu queria frisar 2 pontos. Primeiro, da importância de ter a participação social na elaboração dessa conciliação, tá? Que é muito importante a gente poder contar com as pessoas que já conhecem um assunto, porque no Ministério Público a gente vai tratar de muitos assuntos. Eu costumo dizer que a gente sempre tem um interlocutor que sabe muito mais do que a gente, porque ele acaba atuando de uma forma especializada e a gente precisa atuar com vários assuntos. O deputado Paulo Teixeira, do PT por São Paulo, participou da reunião. Ele é membro da Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional no Congresso Nacional. E nós estamos vivendo um problema gravíssimo no Brasil. Cerca de 120 milhões de brasileiras e brasileiros estão passando fome. 20 milhões estão com uma situação de insegurança alimentar grave e nós temos 100 milhões com uma insegurança alimentar leve. Enquanto isso, o governo ele prestigia apenas a agricultura empresarial para exportação, já que o dólar está valorizado, né? Um dólar equivale a R$5, e esse setor da economia vai bem, né? Mas com toda essa área agricultável, o povo vai mal. Representantes da agricultura familiar apresentaram os desafios. E aqui no Vale, por exemplo, né, a gente tem uma dificuldade muito grande, que é o manejo das áreas com maquinário. A maioria das atividades são manuais ainda. E não é um problema, desde que seja respeitada a autonomia e o modo como que a comunidade se organiza para fazer essa produção sustentável. Dentro dos conceitos agroecológicos, a partir da realidade dos quilombos, né? Tem que respeitar essa realidade que existe, porque nem todos os territórios são iguais, né? Então, tem as dificuldades, né? E garantir também essa questão da infraestrutura, principalmente dentro das comunidades, né? Tanto nos quilombolas, tanto nos assentamentos, porque a gente acaba tendo essas dificuldades, né? Na questão de água, estrada. Então, tem vários fatores aí que também acaba limitando algumas coisas e precisa ser respeitado. A deputada Márcia Lia, do PT, afirmou que o programa de alimentação escolar deve ser pauta de todas as atividades da educação e da agricultura familiar e que é obrigação do poder público garantir a segurança alimentar das crianças e o fortalecimento da economia. Nós temos que exigir que os municípios se empenhem e que façam, junto ao Tribunal de Contas dos seus estados, façam aí todas as tratativas para poder encontrar os caminhos para que os municípios possam adquirir alimentos da agricultura familiar
que a legislação exige. A lei não foi revogada, portanto, ela está vigente. Também falar da importância que é o desenvolvimento regional, porque se a gente produz alimentos saudáveis nas regiões do estado de São Paulo, onde nós temos a presença da agricultura familiar pujante, onde nós temos os assentamentos rurais, que tem um papel fundamental no desenvolvimento regional, porque gera riqueza e faz com que a economia se movimente de forma estruturante. O governo de São Paulo punirá pessoas que não cumprirem ordem de vacinação. O executivo regulamentou a Lei Estadual 17.320 de 2021, que penaliza administrativamente qualquer pessoa física que desrespeitar a ordem de vacinação contra a Covid-19 dos grupos prioritários, conforme o calendário definido nos planos estadual e ou nacional de imunização. O assunto foi discutido no Jornal da Rede Alesp com o secretário de Justiça e Cidadania de São Paulo, Fernando José da Costa. Agiu muito bem o estado de São Paulo, foi o primeiro estado a criar uma legislação, e parabenizo aqui a Alesp pela criação da legislação que possibilita a punição administrativa com pena de multa das pessoas que furam fila dos planos nacional, estadual ou municipal de vacinação. E parabenizo também o governador João Dória por ter assinado o decreto que regulamenta essa legislação, criando uma comissão especial, da qual a Secretaria da Justiça e Cidadania é a presidente dessa comissão e que tem a participação da Corregedoria Geral do Estado, da Secretaria da Saúde e da Secretaria de Desenvolvimento Regional. É mais uma medida de proteção às vidas das pessoas e de combate à Covid-19. Isso por quê? Porque o plano de vacinação ele visa proteger pessoas em razão da sua idade, ele visa proteger categorias em razão da sua profissão ou em razão da sua saúde/comorbidade. Então, são pessoas que necessitam serem vacinadas, imunizadas antes de outros grupos de pessoas. Quando uma pessoa fura a fila desse plano de vacinação, ela está tirando a oportunidade de uma pessoa, em razão da sua idade, da sua comorbidade ou da sua atividade que tem um risco de contaminação e risco maior de óbito, de ser protegida. Então, agiu muito bem criando uma legislação e, a partir de agora, o Estado de São Paulo punirá com pena de multa as pessoas que furarem a fila da vacinação, bem como aqueles servidores que, sabendo de que aquela pessoa não está naquele plano de vacinação, aplicam a vacinação naquela pessoa. Aqueles servidores que recebem, exemplificando, um atestado médico falso, informando uma comorbidade, esses servidores não serão responsabilizados por essa legislação e pela infração administrativa. Apenas, repito, aqueles que sabem que aquela pessoa ou não tem um atestado médico, ou não possui aquela idade, e vão lá e vacinam. A única exceção são aqueles casos em que não tem ninguém daquela categoria para realizar a vacinação no resto da ampola, que são as chamadas xepas. Aí, nesse caso, é melhor vacinar alguém fora do plano de vacinação do que desperdiçar aquele final de vacinação. Da mesma forma que as pessoas que se utilizarem de documento falso para fraudar o plano de vacinação, atestado médico, RG, responderão também pela prática de crime. Então, a comissão especial oficiará o Ministério Público para, nesses casos, apurar a prática de crime de uso de documento falso, a prática de crime a falsidade de atestado médico, bem como os médicos que elaboram atestados médicos informando uma comorbidade da qual a pessoa não possui, praticam um crime específico de produção de atestado médico falso, elencado no nosso Código Penal. E quando o servidor for responsável pela infração administrativa, estaremos também oficiando o seu superior hierárquico para iniciar um processo administrativo que poderá levá-lo não só a uma advertência, como uma suspensão ou até uma exoneração do seu cargo público. Então, temos aqui, Julie, mais uma medida de proteção à vida e de combate à Covid-19, liderada pelo grande protagonista, governador João Dória, que vem defendendo a vacinação, que criou o Plano São Paulo, que criou o Centro de Contingência, que
que criou as forças-tarefas para combater as festas clandestinas, das quais eu faço parte. Então, nós temos ali uma união de forças, de autoridades públicas, tanto do governo do Estado de São Paulo, como de municípios, principalmente o município de São Paulo, que tem a participação direta do prefeito Ricardo Nunes, bem como do governador João Dória, e Vigilância Sanitária Estadual e Municipal, PROCON, vinculado à minha Secretaria da Justiça e da Cidadania, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana, todos unidos para combater festas clandestinas. E qual o problema da festa clandestina? Nós sabemos que a contaminação da Covid-19, ela acontece através das gotículas de saliva que as pessoas proliferam quando falam, quando espirram, quando tossem. Então, em locais fechados, com aglomeração, música alta, as pessoas falando alto, sem utilização de máscara, fumando o narguile, que é um produto que a pessoa vai passando o bocal de boca em boca para realizar, para fumar. Então, quer dizer, é um local que dezenas de pessoas entram contaminadas com Covid e, lamentavelmente, centenas de pessoas saem de lá contaminadas com Covid. Voltam para suas casas, voltam para o seu serviço e contaminam mais pessoas, que resultam em maior quantidade de internação e, infelizmente, em maior quantidade de óbitos. O Estado de São Paulo já superou 120 mil óbitos. O Brasil já superou 500 mil de óbitos. Então, é muito importante que as pessoas se conscientizem, respeitem as medidas preventivas, respeitem as fases do Plano São Paulo, hoje a fase de transição, e se imunizem. Hoje nós temos ainda, Julie, aproximadamente 300 mil pessoas no estado de São Paulo que não tomaram a segunda dose, a chamada D2, da vacinação. Essas vacinas estão nos postos de saúde e as pessoas não foram lá se imunizar. Se elas não tomarem a segunda dose, não estarão protegidas e não protegerão outras pessoas e assim não combateremos a Covid-19. É só analisar estudos em outros países, ou o estudo precursor que o estado de São Paulo fez, Projeto S, no município de Serrana. Nós precisamos vacinar pelo menos 75% da população, porque a partir dali os resultados são significativos. O número nesse município, que é um município que, em razão do hospital, tinha um número muito elevado de contaminação e de óbitos, após a imunização de 75% da sua população acima de 18 anos, reduziu em 95% a quantidade de óbitos por Covid e reduziu em aproximadamente 86% as quantidades de internação em UTI. Secretário. É por isso que o estado de São Paulo e outros estados trabalham arduamente para poder imunizar a sua população. E, secretário, até por tudo isso que o senhor nos colocou nesse início de entrevista, não é? A Secretaria de Justiça e Cidadania, por meio da sua ouvidoria, vai receber essas denúncias. Eu gostaria que o senhor falasse como as pessoas podem fazer essas denúncias e como, então, a Secretaria, após receber essas denúncias, vai proceder. Gostaria que o senhor explicasse, então, para a população de um modo sucinto, por favor. Pergunta importante, Julie. Na verdade, nós não temos uma força-tarefa, né, que faz a fiscalização, que vai a campo fazer a fiscalização. Tá. Essa fiscalização, ela já acontece naturalmente pelas autoridades públicas, quer pela Polícia Civil, quer pela Vigilância Sanitária, pelos próprios postos de saúde e principalmente pela população. A população é a grande fiscal e a grande parceira da Secretaria da Justiça na investigação e na aplicação de multa, nesses casos de quem fura a fila. Então, se vocês têm conhecimento de pessoas que furaram a fila, entre em contato com a Secretaria da Justiça, entra no site da Secretaria da Justiça, você vai verificar lá a ouvidoria, comunica o fato, seu nome será respeitado no anonimato e nós, a partir dali, poderemos iniciar um processo administrativo, dando oportunidade ao investigado de se defender, de apresentar uma defesa, respeitando o contraditório e, posteriormente, se concretizada, né, a irregularidade, aí sim aplicaremos a essa pessoa essa multa, que varia de R$ 1.450 a cerca de R$ 98.500. Mas é muito importante que a população nos ajude a poder fiscalizar. Nós já oficiamos
o delegado-geral da Polícia Civil. Nós estamos também oficiando a vigilância sanitária para verificar casos, né, que já ocorreram de suspeita ou de própria comprovação de pessoas que, lamentavelmente, furaram fila, de pessoas que, lamentavelmente, não respeitaram os planos de vacinação, que, como já dito aqui, eles têm uma determinação científica para existir. Agora, secretário, uma outra questão, né? Lendo aqui, né, tem uma declaração que essa comissão especial, dentro, né, dessas análises, pode ou poderá expedir normas complementares para o cumprimento do decreto. Quais seriam essas normas? Seriam só de valores ou de questão de punir mesmo essas pessoas de diferentes modos? Como é que a justiça... Então, porque eu imagino que isso será judicializado. Como é que a justiça já tem um norte para essas judicializações ou vai depender de cada caso? Como é que vai funcionar? Na verdade, são normas regulamentares. Tá. Então, nós oficiamos todos esses representantes à Secretaria da Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Regional e a Corregedoria para indicarem um representante. Indicaram o seu representante, nós já realizamos a primeira audiência e, após essa audiência, nós fizemos, dentro dessas normas complementares, nós fizemos o nosso regimento interno. Isso em questão de dias, porque nós sabemos que esse plano de vacinação, hoje, ele é muito rápido, né? O governador do estado de São Paulo já se comprometeu até 15 de setembro já vacinar todos os acima de 18 anos com a primeira dose da vacina. Então, nós aqui precisamos correr sobre um aumento, né, de punição, de pessoas que podem ser punidas. Isso necessita de uma nova legislação aí da LESP, que precisa ser posteriormente regulamentada através do decreto pelo nosso governador João Dória. Nós podemos também fazer convênios, mas claro, a Secretaria é muito parceira dessas autoridades, dessas entidades públicas, então nós não encontramos necessidade de fazer um convênio com a Polícia Civil, e a Polícia Civil já se comprometeu, já conversei diretamente com o delegado-geral, o doutor Rui, que irá comunicar os delegados regionais, os delegados titulares das delegacias e verificar casos de instauração de inquérito policial pela prática, né, de furar-fila, utilizando de documentos falsos, onde ali eles investigam já a prática de crime, nós poderemos começar a investigar e punir administrativamente com a pena de multa as pessoas que furaram a fila da vacinação. Mais uma vez, eu gostaria de reiterar os meus cumprimentos à Alesp, que foi o primeiro estado, através dessa legislação, que passou a punir as pessoas, né, que furam fila da vacinação, bem como o governador João Dória, que assinou o decreto que regulamentou essa legislação e passou a possibilitar, através dessa comissão especial, poder aplicar essa legislação e punir os infratores, salvando a vida das pessoas. Das pessoas que necessitam serem vacinadas naquele determinado momento. Doutor, nós estamos falando justamente, né, de penalizar essas pessoas que pretendem ou que desrespeitarem justamente essa ordem de vacinação. Nas últimas semanas, nós vimos algumas matérias veiculadas que lá no centro de São Paulo o pessoal estava vendendo atestado, né? Justamente para essas pessoas poderem entrarem na fila de vacinação antes da hora. Pelo seu conhecimento, pela sua análise, não só as pessoas que vão furar fila, mas também essas práticas, não só no centro de São Paulo, mas em outros locais, de venda de atestado, também deveriam ser coibidos. É verdade, Julie. São essas pessoas, principalmente, que a gente quer atingir. Infelizmente, nós tivemos essas informações, por isso que nós já oficiamos a Polícia Civil, porque nesse caso de pessoas que compram atestados médicos falsos, né, e se vacinam informando uma comorbidade e roubando a vez de quem de fato tem a comorbidade e que precisa ser vacinado, até respeitando a ciência, das pessoas que falecem em razão da Covid-19, de 5, 3 ou 4 possuem comorbidade. Então, esse é um motivo de que pessoas com comorbidade,
elas têm preferência nos planos de vacinação. Da mesma forma, as pessoas com elevada idade, da mesma forma, as pessoas que realizam atividades de risco. Olha então, só. por esses motivos, nesse caso, além da infração administrativa, é apurado o uso desse atestado médico falso, que é crime. Eu queria pedir também, Júlia, para eu poder divulgar aqui o telefone da nossa ouvidoria, que recebe essas reclamações. É o 011 3291 2624. Repetindo, 011 3291 2624. Ou quem não puder anotar, entra no site da Secretaria da Justiça, faz ali o seu comunicado, se sabe ali do local que vende atestado médico, fala conosco, nós entraremos em contato com a polícia para verificar aquele local, se possível prender a pessoa que vende o atestado médico em flagrante e apurar a prática de crime, bem como a infração administrativa que aplica a pena de multa. E como eu já disse, multa alta, que pode chegar até quase R$100 mil. A Rede Alesp continua no seu giro pelo interior, desta vez para acompanhar os debates sobre o projeto de desenvolvimento regional de São Paulo. A 8ª reunião discutiu a criação da microrregião de Botucatu, que pretende unir 14 municípios. Confira na reportagem de Julie Stanzioni. Os debates para o projeto de desenvolvimento regional de São Paulo seguem com seus encontros pelo interior paulista. A 8ª reunião discutiu a criação da microrregião de Botucatu, que pretende unir 14 municípios. Após décadas, São Paulo terá uma nova regionalização estadual. O modelo criado lá atrás, no governo de Franco Montoro, ajudou na configuração administrativa atual do nosso estado, facilitando assim, de lá para cá, as tomadas de decisões nas regiões. Agora, a ideia da Secretaria de Desenvolvimento Regional é dar uma nova configuração para essas divisões em todo o estado e repensar o modelo administrativo por aqui. E é acelerar o processo de desenvolvimento local e, acima de tudo, descentralizar as decisões, modernizando assim os municípios. O processo também de participação popular, ou seja, a criação dos conselhos, governo do estado, municípios e também sociedade civil. E, por fim, mais investimentos, através de investimentos de outros países, através de investimentos do nosso Fundo de Desenvolvimento Regional, que irá fortalecer muito a região com isso. Um dia histórico e muito importante, com a autorização para a formação da microrregião de Botucatu. Fora as outras iniciativas que você está anunciando aí em nome do governo do estado de São Paulo. A todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando, o meu carinhoso abraço. A pesquisa desenvolvida pela Fundação SEAD identificou em todo o estado de São Paulo novas possibilidades de regiões administrativas. A sugestão feita ao governo paulista foi realocar algumas cidades mais próximas entre si e criar novos aglomerados, novas regiões metropolitanas e também micro-regiões. Nessa audiência pública em Botucatu, a ideia é unir em uma mesma micro-região 14 municípios, auxiliando a gestão local em pastas importantes, como, por exemplo, na área da saúde, da educação e mobilidade urbana. Esse projeto de regionalização, ele visa justamente a identificar em cada unidade regional do nosso estado as suas potencialidades, as suas vocações para o planejamento territorial, para racionalizar os recursos disponíveis em cada região, para aumentar o desenvolvimento socioeconômico e melhorar a qualidade de vida das pessoas. A ideia da nova regionalização em todo o estado de São Paulo é dar um salto no desenvolvimento justamente nessas novas regiões administrativas. E para isso é preciso conhecer as potencialidades de cada município e também pensar nos desafios a longo prazo. Para fazer um planejamento regional, onde deve ser aplicado o dinheiro público, ouvindo a sociedade, ouvindo os representantes que são os prefeitos e vereadores. A nova regionalização vai dar essa oportunidade de nós rediscutirmos as regiões de São Paulo, encaminharmos a Assembleia Legislativa que vai continuar debatendo esse tema e aprovando dar uma nova cara às regiões de São Paulo. Esse é o grande objetivo do governo. Tendo um polo regional aqui e concentrando instituições e repartições do governo aqui, a gente aproxima a necessidade dos prefeitos, da população, a um núcleo mais regional, mais próximo. Então eu acho que é fundamental o que se anunciou hoje, especialmente
com esse anúncio também a hipótese da gente criar a Diretoria Regional de Saúde, porque vai ajudar bastante a população da nossa micro-região, e Botucatu já se consolidou como um polo de tecnologia, de produção de pesquisa e também de assistência médica. O encontro no Teatro Municipal de Botucatu ainda contou com a presença dos prefeitos e vereadores das cidades que vão fazer parte da microrregião, além de representantes da sociedade civil que trouxeram à tona algumas questões singulares do porquê ser essencial esse movimento de renovação no interior paulista. Esse momento especial, né, para a nossa região, a qual vamos poder discutir, poder apresentar as nossas propostas, né, que eu creio que todos aqui esperavam por esse dia. Então chegou o dia tão esperado de participarmos para podermos incluir, né, o nosso município, a nossa região e apresentar as nossas propostas nesta audiência pública. Talvez comemorar não seja a palavra correta, né, mas seja um momento da gente, ao menos, se confraternizar diante de uma situação tão importante para nós, né, para a nossa cidade, para a cidade de cada um de vocês que aqui se encontram. As audiências públicas da nova regionalização do Estado de São Paulo seguem nas próximas semanas. Após cada encontro, as cidades têm 20 dias para entregar um documento final ao governo do Estado de São Paulo com as propostas para a nova configuração local. O documento final será enviado à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para validar ou não as novas divisões administrativas. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrasel, ingressou com ações civis públicas contra prefeituras e governos estaduais, pedindo reparação financeira dos associados por conta das medidas de lockdown. A entidade estima que mais de 300 mil estabelecimentos do setor foram fechados durante a pandemia e que 77% dos que retomaram a atividade seguem trabalhando com prejuízo. As ações foram aplicadas contra todos os governos estaduais e em 300 municípios do país. Segundo a associação, o valor justo de reparação seria de R$1 bilhão. O setor de bares e restaurantes foi um dos que mais sofreu durante a pandemia, totalizando mais de 60 bilhões de reais perdidos em vendas apenas no ano passado e 1.300.000 empregos fechados neste período. Nós vamos agora a um rápido intervalo, voltamos já já. Um projeto de lei em tramitação aqui na Casa dispõe sobre a divulgação dos custos e da base para a formulação das tarifas do transporte público urbano por ônibus em todos os municípios do estado e do sistema de transporte coletivo intermunicipal e metropolitano. O autor do PL 819 de 2019, o deputado Teonílio Barba, do PT, bateu um papo com o jornal da Rede Alesp e explicou o que pretende com a nova lei. E o custo da passagem de ônibus, do transporte, ele pesa, né? Ele pesa no salário dos trabalhadores, entendeu? Então, esse é um dos motivos que nós apresentamos esse projeto, né? Veja bem, eu trabalhei, Jeremias, por muito tempo no setor privado, né? Eu utilizei muito tempo de transporte público. Então, eu trabalhei 11 anos na indústria de móveis, aí eu utilizava o transporte público. Depois, eu trabalhei 30 anos em montadora, onde você tem um serviço de fretamento, né? De transporte, né? Que te pega próximo da sua casa e te leva até a empresa e depois te devolve na sua casa. Nem todas as empresas têm condições de fazer isso. Uma empresa pequena não tem condições de fazer isso, as empresas grandes têm. Então, o que precisa fazer as nossas autoridades, governos e prefeitos, né? É entrar para fornecer serviço a baixo custo para a população de baixa renda. Entendi. Deputado, eu estou entendendo, então, que esse projeto, eu dei uma lida no projeto, hoje tudo que a gente compra tem muito mais informação, até por conta da tecnologia, né? A gente compra qualquer produto, está tudo lá, explico, inclusive o imposto. Eu estava lendo o projeto do senhor aqui, por exemplo, especificar nessa planilha custo de capital, depreciação, impostos, dados operacionais. Então, seria mais ou menos ter um cartazinho lá, falar, a passagem custa, por exemplo, R$ 4,40. R$1 imposto, 50 centavos disso, custo operacional. Aí, porque são consumidores como qualquer outro produto. Aí ele vai ter uma visão mais clara. Basicamente é isso. É isso. Por exemplo, o uso de um ônibus, quando ele começa a passar de 5 anos, 6 anos, 10 anos, ele
ele vai depreciando, né? E as empresas, na sua contabilidade, ela deprecia os equipamentos. Isso é regra contábil, é regra administrativa. Só que os caras vão lá, tomam um serviço do Estado ou da Prefeitura e não apresenta nada, sabe? Cobra por quilômetro, sabe? Você não tem aquela lógica dos trabalhadores ter acesso a essas informações. Então, nós apresentamos um projeto em função disso, tá bom? Muito bom, até porque hoje a gente tem os aplicativos, a gente tem todas as informações, quantos quilômetros, quanto gastou, tudo direitinho, né? Deputado, o senhor, e esse projeto o senhor tem conversado com outros parlamentares, tem recebido o apoio da população, enfim, como é que está o trâmite dele? Nós estamos debatendo esse projeto e a ideia é, em algum momento, apresentar ele, vai entrar no regime de preparar direto para Congresso e comissões, né? E para o plenário para ser aprovado, né? Achamos que é um projeto que não terá grandes resistências, a não ser aqueles que defendem os empresários o tempo todo, que os empresários nesse país nesse estado parecem uma coisa sagrada, né? São intocáveis, né? Então nós temos um cuidado, mas acho que na grande maioria dos deputados o projeto tem sensibilidade. Deputado, eu queria falar um pouquinho sobre pandemia e emprego, né? Nós já estamos no meio do ano, temos visto aí fábricas fechando, um dos exemplos foi a fábrica da Ford, né? Como é que o senhor vê essa questão? São 14 milhões de desempregados no Brasil, né? Mas a partir de São Paulo, o que pode ser feito? Como é que o Partido dos Trabalhadores tem olhado para essa questão? Veja bem, Jeremias, o problema do desemprego, ele já vinha antes da pandemia. A pandemia só ajudou a aprofundá-lo. Ou seja, nós íamos entrar em janeiro de 2020 com a economia baixíssimo crescimento, quase que negativo, sem geração de emprego, sem geração de nada. Aí vem a pandemia, que vem desde o final de 2019, se aprofunda aqui a partir de fevereiro e março, e aí começa a girar em alguns setores, né? Em alguns setores gera um problema gravíssimo. Se você pegar o setor de serviços e comércio, por exemplo, é um setor que, né, você teve a perda, fechamento de lojas, né? 135 mil lojas lá no ano passado. Né? Eu ainda nem levantei todos os dados ainda, eu estava fazendo um levantamento aqui, mas, por exemplo, levou ao fechamento de mais de 135 mil lojas, né? E a perda de 500 mil empregos no segundo trimestre, né? Segundo a Confederação Nacional do Comércio Varejista do país, aqui no país, né? Então, quer dizer, são setores que impactou muito, porque você tem que fazer o isolamento social, você não tem uma política de crédito. O governo federal fez um projeto chamado BEM, né? Onde os empresários do Simples, que fatura até 4 milhões e 800 mil reais no ano, poderia utilizar, inclusive com o governo pagando 100% do benefício. Só que o governo faz esse projeto por 4, 5 meses. Quando o governo encerra esse projeto, aí resta a dívida para o pequeno e micro e médio empresário. Então, o que é isso? Vamos entender o que nós estamos falando. Foi imaginar que o governo de São Paulo tivesse feito uma política de crédito. O João Dória tivesse feito isso. Então, alguém que tivesse uma lanchonete, que tem lá 10 empregados, vai lá e toma tantos mil reais de crédito para poder manter os empregados ali, usa o programa do governo federal, chamado BEM, que dá lá, se você utilizar o programa por 5 meses, dá 5 meses de estabilidade. Só que no final de 5 meses, o governo encerra o programa, o empresário ficou com a brocha na mão, porque ele ficou com uma dívida para pagar, tem que dar mais 5 meses de garantia, que é justo, tem que dar garantia, já que ele utilizou um bem do governo. E aí, como o plano é temporal, é um pedaço de tempo, né, gerou esse grande problema. Quando você vai para as grandes empresas, né, vamos usar aqui as montadoras, vamos usar Petrobras, vamos usar Johnson & Johnson, vamos usar, sei lá, as grandes indústrias de máquinas, de autopeças, de montadoras, do setor eletroeletrônico, esses caras têm um outro poder de negociação. Eles, antes de entrar nesse processo
de usar até o benefício do governo, eles usam outros mecanismos que a fábrica tem condições de usar, por exemplo, como férias coletiva, licença remunerada, banco de horas, junta um pacote de feriados e faz uma folga coletiva, depois vê como compensa isso. Empresa pequena não tem essa condição, né? Empresa que mais gera emprego nesse país, né? Que mais gera emprego nesse país são as empresas pequenas, né? Principalmente no setor de serviços e comércio, né? Então, a pandemia ela aprofundou a crise do desemprego, né? O governo, se tivesse mantido, né, de imediato o distanciamento social, né, o uso da máscara, o uso do álcool em gel, o uso de todos os procedimentos de higienização, né, o uso do isolamento social, comprado de imediato a vacina, né, a partir de setembro do ano passado, chegou a ser oferecido para o governo brasileiro algo em torno de 700 milhões de doses de vacina, né? O deputado federal Alexandre Padilha dizia isso a semana passada, numa entrevista na Globo News, e vocês estão acompanhando a CPI, e o governo não comprou essas vacinas, né? Então, nós já teríamos saído, né, se tivesse vacinado. Só a população prioritária, que são 77 milhões de brasileiros, entre idosos, trabalhadores da saúde, trabalhadores, toda a frente de saúde, trabalhadores do transporte, dos frentistas, né? As pessoas que foram chamadas de área essencial, mais as pessoas com comorbidade, mais as pessoas com a questão da idade, se já houvesse sido vacinado todo esse pessoal com as 2 doses, você teria 77, 78 milhões de brasileiros já vacinados. Com mais uns 30% que você vacinasse aqui, da outra população, você já teria atingido um patamar de começar a fazer a imunização de rebanho pela vacina. A imunização de rebanho se faz pela vacina. E a questão da economia estaria sendo debatida num outro patamar. O governo fez 4 parcelas, emergencial de R$600, depois acrescentou mais 4 de R$300, encerrou. Botou todo mundo ter que correr para a rua, quem vende pano de prato no semáforo, quem vende bala, quem vende doce, quem vende aquelas araras carregando carregador de celular, capa de volante, essas coisas, porque é o tamanho do desemprego no Brasil. Nós temos a última pesquisa da PNAD contínua, 32 milhões de pessoas subutilizadas no Brasil. O que é isso? São 32 milhões de pessoas que estão trabalhando abaixo de 40 horas. O que é isso? É a pessoa que trabalha meio-dia numa semana, um dia na semana, passa por esse problema. Aí você tem mais 6 milhões de desalentados, que são pessoas que estão desempregadas há 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, para de procurar emprego. Aí você teve a demissão de 14 milhões e 800 mil pessoas, é onde chegou o nosso patamar de demissão. Então, Jeremias, esse é o tamanho do problema que nós estamos enfrentando. Por outro lado, os governos estaduais, o governo João Dória aqui foi um fracasso, né? Ele não fez um programa, com exceção agora do chamado Bolsa do Povo, que vai gerar subempregos para 20 mil trabalhadores, pais de alunos, pais e mães de alunos da escola pública no estado de São Paulo, que pode gerar aí uma renda de 450 até um salário mínimo, entendeu? E que ele falava que era 100, que ia gerar 100 mil empregos, mas quando nós fomos olhar o programa que ele apresentou, 600 milhões de R$1 bilhão já estava dentro do orçamento, onde ele juntou esses 600 milhões com mais 400 milhões adicionais para poder criar esse programa aí chamado Bolsa do Povo, que é uma geração de emprego, expondo ainda mais famílias à contaminação. Deputado, o senhor estava falando e eu estava pensando aqui, esses dias eu vi um motoboy que foi entregar um produto para uma vizinha, fiquei conversando com ele, eu falei, você não é de aplicativo. Ele falou, rapaz, aplicativo, eles dão umas metas para a gente, eu tenho que correr o dia inteiro, minha moto é alugada, e às vezes eu já trabalhei com aplicativo de carro também, e aí eu pago o pneu, eu pago o aluguel do carro, eu pago a gasolina, e depois eu trabalho 14 horas por dia. Para onde está sendo empurrado, deputado? A gente falou no caso aqui do fechamento da Ford.
essa massa de pessoas, e como é que o senhor vê a solução aí dentro desses ingredientes de vacina, de auxílio emergencial? Porque o que a gente vê na prática assim, são essas pessoas indo para subempregos e é o último caminho que a pessoa tem aquela moto ali para entregar alguma coisa, né? E a gente viu reforma trabalhista, por exemplo, que as pessoas falam, eu trabalho, mas se eu me acidentar, eu estou por minha conta, né? Então, como é que o senhor vê esse coquetel de coisas aí na atual situação? O que a gente pode acelerar, seja na vacina, no auxílio, na reforma trabalhista, para a gente, porque a população precisa ter urgência, né? Veja bem, Jeremias, todo mundo fala que quer retomar o crescimento da economia no Brasil. Não existe país, em lugar nenhum do mundo, país que você retome o crescimento da economia sem geração de emprego. E as reformas que foram feitas no ano de 17 e 18 foram reformas para precarizar cada vez mais os direitos. Reforma trabalhista que entrou em vigor em 11 de 11 de 2017, que era para gerar 3 milhões de emprego, gerou mais de 4, 5 milhões de desempregados com carteira assinada, que os empresários demitem, porque depois pode contratar com salário menor, nessa expectativa, passa 90 dias, começa a contratar com salário menor. E afundando a economia, vai aprofundando a crise do desemprego. Fechamento de algumas indústrias. As indústrias aqui do Brasil, da década de 60, 70, 80, rumo até 2010, não existirão mais as grandes indústrias. Você vai ter as pequenas startups, você vai ter a geração de emprego no serviço e no comércio. A nossa indústria, as nossas 3 indústrias aqui no Brasil são muito pequenas, a participação delas no PIB. Qualquer lugar do mundo você tem 3 tipos de indústria, que é a indústria da construção civil, a indústria do agronegócio, né, e a indústria de transformação. A de transformação vai desde o produto de limpeza que entra na nossa casa até a construção de aviões ou das mais altas tecnologias que nós temos hoje desenvolvido com a inovação tecnológica. Essa é a indústria da transformação, né? Construção civil todo mundo conhece, e o agronegócio está ligado à produção de grãos, de frigoríficos, de sermos um dos maiores produtores de carnes do mundo, né? Principalmente na proteína animal de origem da vaca, do boi. Nós somos o maior produtor do mundo. Então, essas 3 economias, num país do tamanho do Brasil, essas 3 indústrias tinham que representar, no mínimo, 25% do PIB brasileiro. Que isso combina crescimento de produção, produtividade, competitividade e geração de emprego. Mesmo com o avanço da tecnologia, você acaba gerando grandes empregos. Essa indústria hoje, somado às 3 hoje no Brasil, ela não chega a 13% do PIB brasileiro. No estado de São Paulo, só a indústria de transformação, até 1995, ela foi algo em torno de 59% no estado de São Paulo. Só a indústria de transformação. Quando você botava a construção civil mais o agronegócio, chegava em quase 70% no estado de São Paulo. Hoje ela está em 30% aqui no estado de São Paulo. Se somar as 3 indústrias, hoje dá 30% no estado de São Paulo. Metade do que nós éramos, menos da metade do que nós éramos em 1995. Porque o estado de São Paulo perdeu muita indústria em função da guerra fiscal. Então, Jeremias, nós não temos, os nossos dirigentes nacional e mesmo os estaduais, não têm uma política de crescimento, política industrial. O estado de São Paulo não tem política industrial. O Brasil não tem política industrial. A burguesia nacional, né, a nossa burguesia brasileira, né, que poderia lá no passado ter feito um investimento muito forte, disputado realmente os grandes mercados, né, criar empresas multinacionais aqui, brasileiras, que seriam multinacionais, que iam produzir em outros países. O ataque, né, da Lava Jato em cima das nossas grandes construtoras, que nessa parte nós éramos bons, nós éramos o maior da América Latina e concorríamos com as grandes construtoras do mundo afora, né, e elas foram totalmente atacadas, os donos roubaram pra caramba, estão livres, estão soltos,
e as empresas quebradas, né? E aí vai de Odebrecht, OAS, Camargo Correia, Mendes Júnior, são tudo grandes construtoras, muito forte, desde a década de 50, 60, 70, e foi crescendo por aí afora. Então, assim, quem é que nós tínhamos que tinha um pouco essa cara de empresa que disputava um mercado internacional? As grandes construtoras. Acabou, né? Em função de toda a crise que teve na Lava Jato, de toda a roubalheira que teve. Bom, então é isso. Então, é necessário que as autoridades do país chamem um grande debate nacional, dizem assim, não, vamos desenvolver as nossas 3 indústrias. Nós somos um país, temos 4 estações no ano, nós somos um país que tem a maior reserva florestal do mundo, com a maior biodiversidade do mundo, com um dos maiores rios do mundo, o Rio Amazonas e outros, São Francisco e outros, né? O país está azeitado, o país tem condições hoje, né, de preparar para ter um polo industrial muito forte. Porque só o serviço e comércio, e mais o setor público, mais o setor financeiro, mais o setor, o terceiro setor, que aí são as ONGs, as associações, sindicatos, o CIPS, tá? Não consegue sustentar um país com 216 milhões de habitantes. Então, tem que ter uma indústria muito forte. Esse país tem que voltar a ter uma indústria que seja tipo a Alemanha, 27%, 28% do PIB da Alemanha é de origem da indústria, do setor produtivo. Correto. Né? Então, Jeremias, é um debate a ser feito, um debate muito grande, que vai exigir, não é com esse governo genocida que está aí, nós vamos conseguir isso, né? É muito difícil, não tem política industrial na cabeça, não tem nada, contra a ciência, é terraplanista, é obscurantista, é negacionista, né? Então, mas uma hora isso vai passar provavelmente pela disputa das eleições de 2022, né? Quem é que vai retomar e vai governar esse país, defender o Estado Democrático de Direito, defender o crescimento do setor produtivo. Quem é privilegiado nesse país aqui é o setor financeiro, ganha dinheiro na crise. Quanto é que o governo colocou no setor financeiro em 2020? 1 trilhão e 300 bilhões de reais para o setor financeiro, para os banqueiros. Então, Jeremias, e para fazer o pacote do auxílio emergencial, gastou próximo de 100 bilhões de reais, e choramingando, que foi o que ainda segurou um pouco a economia no patamar que nós estamos hoje. Esta semana teve a primeira reunião extraordinária da nova Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho da Alesp. A repórter Melissa Araújo estava lá e acompanhou tudo. Os deputados membros da Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho se reuniram em ambiente virtual para a primeira reunião extraordinária. Na pauta dos parlamentares haviam 21 itens de projetos de lei complementar, projetos de lei, moções e requerimentos. Uma das propostas foi a Moção 107 de 2020, de autoria do deputado Márcio Nakashima, do PDT. A moção foi dirigida ao vice-governador do estado, Rodrigo Garcia. De acordo com o deputado, o vice-governador afirmou que o poupatempo não volta como era após a pandemia, o que, de acordo com o parlamentar, sugere possíveis fechamentos dos postos destes serviços. Moção 107 de 2020, do deputado Márcio Nakashima, que manifesta veemente repúdio às gravíssimas palavras do senhor Rodrigo Garcia, vice-governador do estado, que afirmou em nome do senhor governador João Dória que o poupatempo não volta como era após a pandemia, o que sugere possíveis fechamentos dos postos desses serviços. O deputado Adalberto Freitas, do PSL, deu parecer contrário à proposta do deputado Nakashima. O meu parecer referente ao projeto de lei 107 do deputado Márcio Nakashima. De autoria do nobre deputado Márcio Nakashima, a moção em epígrafe repudia as palavras do excelentíssimo senhor Rodrigo Garcia, vice-governador do estado de São Paulo, ao afirmar que o poupatempo não voltará mais a ser o que era após a pandemia, sugerindo que para possíveis fechamentos dos postos desse serviço no estado de São Paulo. A proposição esteve em pauta nos termos regimentais do período compreendido entre 19 e 25 de junho, não tendo recebido emendas ou substitutivos. Esgotando o tempo de permanência em pauta, a moção foi encaminhada para essa comissão, mediante decisão do presidente da Assembleia,
segundo o disposto no artigo 155, caput inline, e o artigo 33, inciso 2, todos do regimento interno para o devido exame, conforme dispõe o artigo 31, parágrafo 10 do mesmo texto legal. Primeiramente, cabe mencionar que o atendimento presencial dos postos do Poupatempo foi coibido para evitar a disseminação do vírus, priorizando os serviços online. Mas o próprio governador do estado, João Dória, informou à época de que as pessoas de baixa renda ou desempregadas não tivessem equipamentos que permitissem o acesso aos serviços online, não ficariam sem atendimento. Ou seja, garantiu o atendimento para as pessoas que não tivessem situação online, tá certo? A moção em análise repudia as palavras do excelentíssimo João Rodrigo Garcia, vice-governador do estado de São Paulo, ao afirmar que o Poupatempo não será mais o mesmo após a pandemia. Ora, o vice-governador quis dizer que os serviços online que foram implementados por força da pandemia serão mantidos e ampliados para que possam ser resolvidos à distância, a fim de facilitar o acesso da maior parte da população, munida de celular, tão atarefada no dia a dia que não consegue estar de forma presencial nos postos do Poupatempo. Mas, em nenhum momento, afirmou fechará esses postos e que não será mais serviços presenciais. Esses continuarão a existir, sim, e serão modernizados para melhor atender os que necessitam de atendimento presencial, lembrando-se de que a retomada desse atendimento se dará de forma planejada e responsável para não colocar em risco a vida das pessoas, medida que tem sido adotada com muito cuidado pelo governo do Estado. Pelo exposto, manifesto-me contrariamente à aprovação da moção 107 de 2020. A deputada professora Bebel, do PT, e o deputado Coronel Telhada, do Progressistas, defenderam o direito do deputado Márcio Nakashima de apresentar a moção. Eu quero defender a moção, né? Eu acho que a moção ela é clara. Ela não está discutindo se é digitalização ou não, ela está discutindo, né, exemplos que o deputado dá, inclusive, de fechamento do Poupatempo. Né? E isso é muito sério, porque o Poupatempo é um serviço muito importante para o estado de São Paulo. Concordo com as palavras da deputada Bebel, com todo o respeito que eu tenho ao amigo deputado Adalberto Freitas, eu também discordo do parecer dele. Primeiro que a moção é uma coisa onde um instrumento que o deputado ele se manifesta num assunto que lhe diz interesse, né? Ele está pondo aqui o ponto de vista dele, e como bem disse a deputada Bebel, ele não falou que da parte online, do futuro do atendimento no Poupatempo, e sim da possibilidade do fechamento, como já aconteceu em Campinas. E nós temos visto aí, apesar dos governistas defenderem veementemente o governo João Dória, que esse governo tem sido um desastre para São Paulo, né? E eu também não duvido, aqui como o colega Márcio Nakashima coloca, de atitudes que venham a prejudicar o Poupatempo, que foi uma criação que ajudou muito a população. Então, só para constar, quando for colocado em votação, acho que a Bebel também fará, mas pediremos uma verificação de votação, porque eu entendo que nós devemos prestigiar, sim, essa moção do deputado Márcio Nakashima, porque ele nada mais faz aqui do que expressar o ponto de vista dele e até alerta, se tiverem essa intenção, que já está sendo colocado aqui à disposição, está sendo colocado para que todos saibam, para que se evite talvez esse possível prejuízo ao Poupatempo. O presidente da comissão, deputado Bruno Ganem, do Podemos, anunciou a intenção de reunir os membros da comissão a cada 15 dias. Um ato solene denominado contrário à implantação autoritária do Programa de Ensino Integral aconteceu virtualmente na última sexta-feira. A repórter Tayana Conrad foi conferir. Por iniciativa do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, foi realizada uma audiência pública contra a implantação do PEI, Programa de Ensino Integral que amplia a jornada de estudos para alunos da rede estadual de ensino. Participaram do encontro profissionais da educação, representantes da Defensoria Pública, pais e especialistas no assunto. O deputado Carlos Gianazzi falou sobre a proposta. A gravidade da situação, que farão relatos falando, né, dos prejuízos da implantação desse projeto em plena pandemia, onde não há a mínima possibilidade de fazer uma consulta democrática, respeitando, de fato, a gestão democrática do ensino público, como reza a nossa Constituição Federal, como
determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, como determina o Plano Nacional de Educação, como determina a Constituição Estadual, como determina o nosso Plano Estadual de Educação, aprovado aqui na Assembleia Legislativa. A gestão democrática do ensino público é um princípio, né, basilar da Constituição Federal, da educação nacional. E esse princípio não está sendo respeitado, ele está sendo afrontado. A professora Luciene Cavalcante, supervisora de ensino da Rede Municipal de São Paulo, aproveitou o espaço e fez um alerta sobre o abandono dos alunos na rede pública de ensino. A gente está numa pandemia, os alunos, os estudantes das escolas públicas abandonados há mais de um ano nessa situação. Os estudantes não estão indo para as escolas, até hoje eles não têm acesso à internet, não têm os equipamentos eletrônicos, não existe política intersetorial para garantir os direitos fundamentais. A situação é grave dentro das escolas, os alunos têm sofrido como nunca uma discriminação educacional gigantesca, vamos levar anos para poder superar essa situação. Os dados com relação à contaminação, à morte, não são revelados, eles escondem o que está acontecendo dentro da escola pública. Então, assim, é o caos. E no meio desse caos, ao invés, quem está no chão da escola, comprometido com a educação, está preocupado com o quê? Está preocupado em fazer uma busca ativa para localizar os milhares de estudantes que estão abandonados e não têm acesso à educação. O professor Aldo Santos falou sobre a PEI, a partir de pesquisas realizadas por estudiosos da USP. Esse debate da escola do PEI é um engodo, isso é uma enganação. E quando nós falamos que é uma enganação, nós não estamos falando em bases sem fundamento nenhum. Nós estamos falando a partir de pesquisa feita por representantes da Universidade Federal do ABC, da UFSCar, da Unicamp, da Unifesp, da USP, que é a REPU, que é a Rede de Escola Pública e Universidade. Portanto, nós estamos falando a partir de pesquisa científica. Esse pessoal que aí está, eles falam a partir dos interesses e no ar condicionado, tranquilo, sem levar em conta os anseios e as dificuldades da comunidade. Então, primeiro, é um grande engodo, é uma grande farsa, que eu tenho profundo acordo com esse estudo feito pelos companheiros que são esses doutores aqui da pesquisa e que, portanto, temos afinidades objetivas em relação a isso. O Daniel Seco, defensor público, falou sobre a importância de ouvir professores, mães e toda a comunidade sobre a real situação do ensino no Estado. A gente atuou nas reorganizações, né, estadual e municipal, ajuizando ações civis públicas. A gente atuou na defesa dos alunos também, que foram perseguidos, que estavam nos protestos, nas ocupações. Mais recentemente, a gente ajuizou, inclusive, uma ação civil pública durante a pandemia, já pleiteando alimentação escolar para todos os alunos, né? Infelizmente, a gente ganhou a liminar em primeira instância, mas o Tribunal de Justiça cassou essa liminar. E, enfim, então foi muito importante para a gente, para mim e para a Defensoria poder ouvir a todos e todos os relatos. Isso trouxe a dimensão da gravidade, né, dessa situação. O que eu me comprometo aqui é que nós vamos estudar esse tema com muito rigor também, com muito cuidado. Para a gente, a exclusão de alunos, principalmente os mais vulneráveis, é inadmissível. Então, como vários exemplos, né, foram trazidos aqui de alunos que têm que trabalhar, alunos do EJA, alunos com deficiência, acho que tudo isso são temas muito relevantes para que a gente estude isso com cuidado. Também já deixo aqui consignado que vamos atuar em diálogo com o Ministério Público também. Brasileiros e italianos estiveram na mesma mesa discutindo assuntos em comum na semana passada, aqui no Parlamento Paulista. Os temas são relevantes para a população, você vai ver. A Comissão de Relações Internacionais da LESP recebeu representantes do governo paulista e o cônsul-geral da Itália em São Paulo para fazer um balanço sobre as parcerias. Os parlamentares iniciaram a reunião com a votação da pauta com 9 itens, todos requerimentos.
Apenas um recebeu pedido de vista, os demais aprovados. Eles convidam cônsules de vários países a participar da reunião da Comissão de Relações Internacionais. Na sequência, o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Carlão Pignatari, do PSDB, destacou a importância desta comissão. Completar o Júlio Serson, nosso Relações Institucionais do Governo de São Paulo, o nosso querido cônsul italiano, né, do Filippo, e a você, Paulo, e parabenizá-lo. Eu não consigo ficar na reunião, Paulo, que eu tenho aqui uma reunião aqui, estou aqui no Barro Branco, e assim que a gente terminar, eu vejo se eu consigo entrar novamente na reunião. Mas parabéns, cumprimentar, desejar muita sorte aí nessa comissão. O secretário estadual de Relações Internacionais do Governo de São Paulo, Júlio Serson, destacou o trabalho da comissão. Como secretário de Relações Internacionais, de hoje ter, desde o tempo do Rene e agora na sequência do Paulo Fiorilo, uma comissão de relações exteriores na Assembleia Legislativa. Isso traz muito prestígio para nós, para a nossa secretaria, isso traz um incentivo muito grande para que a gente continue nesse trabalho de internacionalização do Estado de São Paulo. Então, eu fico muito orgulhoso de ter interlocutores do nível de vocês, dos senhores, das senhoras, na Secretaria de Relações Internacionais, para atender nossos pleitos e para que a gente possa atender também os pleitos da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Muito obrigado pela oportunidade, deputado Paulo Fiorilo. Secretário, eu que agradeço. Essa parceria, eu tenho certeza que é uma parceria permanente, de longa duração. O senhor viu que a gente aprovou aqui vários convites. Eu já queria deixar o convite ao senhor para que participasse de todas as nossas reuniões com consulados que têm uma relação muito grande com o Estado de São Paulo, como Itália. A gente vai conversar com a Alemanha, que vocês inauguraram lá o escritório em Munique, e com outros consulados. O próximo que a gente quer trazer é o Alon Lavi, porque ele se despede de São Paulo. Então, antes dele ir embora, a ideia era que a gente pudesse fazer uma conversa e um balanço das relações entre Israel e São Paulo. Ótimo. Muito obrigado, secretário. Na segunda reunião extraordinária da comissão, o doutor Filippo La Rosa, cônsul-geral da Itália em São Paulo. Ele apresentou um panorama das relações com o Estado paulista, que tem quase 20 milhões de descendentes italianos. Temos quase 1.000 empresas italianas no Brasil. Os 60% delas estão aqui, estão nesse território. A demonstração de que esse é o carro-chefe do Brasil. E o intercâmbio, mesmo que não seja muito grande, vocês podem ver como o intercâmbio entre Itália e São Paulo, ele é equivalente ao intercâmbio que a Itália tem com Minas Gerais, onde tem o grupo Fiat, Santa Catarina, Bahia, Pernambuco e o Rio de Janeiro. Então, isso dá uma dimensão também na vocação internacional de São Paulo, da relevância da composição do intercâmbio. Os deputados puderam questionar o cônsul sobre economia, investimentos no país, turismo, entre outros assuntos. O Brasil é um dos países com maior imigração italiana no mundo. Até você mostrou até um censo em relação a São Paulo, né? E boa parcela da colônia italiana, a gente vê que está no estado de São Paulo. Como que vocês avaliam o atual nível de relacionamento político e comercial entre o Brasil e a Itália? As empresas italianas continuaram investindo no Brasil nos últimos 5 anos, independente de tudo. Por quê? Porque o Brasil, como eu falei antes, é uma potência. O Brasil atrai. O Brasil, seja qual for o momento, é um país que tem enormes potencialidades. Dentro disso, na segunda parte, eu vejo espaço para estreitar não só as questões econômicas. Tem um asset, como falam os americanos, tem uma riqueza de valores compartilhados entre brasileiros e italianos em função dessa grande migração que o deputado Wellington tocou,
que faz com que a gente possa sentar numa mesa e se entender bem, não só para almoçar, mas para desenhar projetos, para desenhar empresas, para vislumbrar hipóteses de futuro juntos. O presidente da Comissão de Relações Internacionais, o deputado Paulo Fiorilo, do PT, fez um resumo das ações programadas. A visita que você está se colocando à disposição para o interior, Piracicaba, no caso lá do próprio Alex, mas a Maria Lúcia, que está aqui em Sorocaba, o Érito, que está na Baixada, a gente pode pensar um pouco de forma organizada como fazer isso, talvez no segundo semestre ou no início do primeiro. Você sugeriu um encontro no segundo semestre, se tiver condições, talvez para uma primeira conversa com as regiões, com o que tem de interessante para dialogar. Essa questão de estreitar, para além das questões econômicas, para pensar projetos, que eu acho que é importante, e de fazer as coisas juntas, né? Você falou aí da questão da colaboração universitária, que é muito interessante, e eu acho que vale a pena ressaltar aqui essa parceria que a gente pode ter entre a Assembleia e o Consulado. No dia em que fez o balanço dos primeiros 100 dias de administração, o presidente da Lesp, deputado Carlão Pinhatari, do PSDB, anunciou a doação de 150 mil cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social no estado de São Paulo. A arrecadação para a compra dos mantimentos provém da economia de 20 milhões de reais, feita pela Casa nos primeiros 100 dias de mandato da nova mesa diretora. O presidente da Alesp, deputado Carlão Pinhatari, do PSDB, fez o anúncio durante coletiva. Um número muito expressivo para que a gente possa juntos melhorar a vida das pessoas e dando ali um alimento cada vez melhor para as pessoas em situação com muita vulnerabilidade. Entre as ações que tornaram a doação possível está a revisão de contratos de prestação de serviços e da economia das verbas de gabinete dos 94 parlamentares. É um momento que o Estado tem que ser mais barato, o Legislativo mais em conta e, assim, muitos avanços, muitos projetos de modernização da Assembleia, reduzindo o seu custo e, sobretudo, sendo mais eficiente. Hoje, a Assembleia Legislativa, e eu aqui quero parabenizar o deputado Carlão Pinhatari, nosso presidente, Rogério Nogueira, nosso segundo secretário. A Assembleia Legislativa hoje faz um golaço, né, ao entregar ao Fundo Social de Solidariedade 15 milhões de reais para a aquisição de 150 mil cestas básicas para que possam fazer esse enfrentamento da fome no estado de São Paulo. A entrega dos alimentos às famílias será feita por meio de entidades credenciadas ao Fundo Social de São Paulo. Fernando Chucri, presidente da instituição estadual, citou os critérios para a distribuição das cestas. O fundo tem feito a distribuição basicamente baseado em 2 critérios. Primeiro, a relação de famílias em pobreza e extrema pobreza de todos os municípios do estado. Então, todos os municípios do estado estarão recebendo cestas, já estão recebendo cestas básicas dentro desse critério. A segunda maneira são as entidades, no caso do município de São Paulo, cadastradas junto ao Fundo Social. Nós já atendemos mais de 1.000 entidades esse ano e vamos continuar atendendo as cadastradas no fundo. A primeira-dama do estado e presidente de honra do Fundo Social de São Paulo, Bia Dória, disse que a procura pelos serviços da instituição cresceu durante a pandemia. Inclusive pessoas que antes nunca pensavam em bater na porta e pedir, tipo pessoas de eventos, pessoal da cultura, enfim, várias classes de trabalhadores ficaram sem trabalho. Então essas pessoas, fizemos sim um cadastro, temos critérios, mas acabamos distribuindo onde a gente percebe que tem necessidade, independente de religiões, independente de bairro, e pode ser até num bairro rico, mas às vezes tem pessoas que não conseguem trabalho, e principalmente na grande periferia de São Paulo e em todos os municípios, 645 municípios, todas as prefeituras receberam. E com esta boa notícia, o TV em Revista pega a estrada. Você pode ver esta e outras reportagens no nosso canal do YouTube.